Existe um manuscrito medieval tão pesado que seu tamanho ajudou a criar uma explicação sobrenatural. São 310 folhas de pergaminho e cerca de 75 quilos. Dentro delas estão textos bíblicos, históricos, médicos, cronológicos, materiais sobre a Boêmia e fórmulas mágicas. E em uma página existe uma figura que ajudaria a transformar o livro em lenda. Séculos depois, o conjunto ganhou o apelido de Bíblia do Diabo. Mas quando essa camada é retirada, surge uma pergunta ainda mais difícil. Quem escreveu o Codex Gigas? Onde ele foi produzido e por que tantos textos foram reunidos em um único volume? A resposta começa na Boêmia medieval e nas pistas deixadas pelo próprio manuscrito. E se você gosta de investigações como esta, deixe seu like, porque quanto mais essas pistas são examinadas, mais interessante fica aquilo que os documentos conseguem revelar, e também aquilo que eles continuam sem conseguir explicar com segurança. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no diabo, mas no homem desconhecido que escreveu aquelas páginas. O nome Codex Gigas significa literalmente livro gigante, e seu tamanho é uma das primeiras pistas sobre a história que surgiu ao redor dele. O manuscrito foi produzido na Boêmia medieval e as evidências internas permitem estabelecer uma datação geral entre 1204 e 1220. Uma conclusão mais restrita situa seu término aproximadamente entre 1224 e 1230. Essa janela não vem de uma tradição posterior, mas de informações encontradas dentro do próprio volume. O calendário registra São Procópios, canonizado em 1204. O necrológio menciona Andrés, bispo de Praga, morto em 1223. A ausência de Ottokar I, morto em 1230, também é utilizada como uma pista cronológica indireta. Juntas, essas evidências ajudam a estreitar o período de produção. Mas existe uma diferença fundamental entre descobrir quando um manuscrito foi produzido e descobrir quem o escreveu. O Codex Gigas preservou pistas sobre sua época, mas não preservou o nome do responsável por sua escrita. E é justamente aqui que a investigação começa. Em algum momento surgiu uma tentativa de preencher esse vazio com um nome: Hermann. A associação vem de uma inscrição no necrológio, onde aparece esse nome acompanhado da palavra latina inclusus. O termo, porém, não significa autor, escriba ou copista. Ele designava uma pessoa que vivia isolada por motivos religiosos ou penitenciais. Portanto, Hermann pode ter sido uma pessoa relacionada à comunidade, mas nada na inscrição permite afirmar que ele escreveu o Codex Gigas. A documentação mantém o escriba como desconhecido. Ainda assim, existe uma pista importante na aparência da escrita. Sua uniformidade sustenta a possibilidade de uma produção concentrada em um único escriba. Isso torna a tarefa ainda mais impressionante, mas não revela sua identidade. Existe também uma segunda lacuna. O mosteiro de Podlazitz é o primeiro proprietário conhecido, mas isso não prova que o manuscrito tenha sido produzido ali. Propriedade e local de produção são perguntas diferentes, e neste caso, o centro exato onde o Codex Gigas foi produzido continua não estabelecido. Foi justamente essa combinação de tamanho, autoria desconhecida e origem incerta que ajudou a alimentar uma das histórias mais famosas sobre o manuscrito. Segundo a tradição, um monge teria cometido uma falta grave e, para escapar de uma punição extrema, prometido produzir um livro gigantesco em uma única noite. Sem conseguir cumprir a tarefa sozinho, teria recorrido ao diabo. A história é poderosa porque parece explicar de maneira simples como um objeto tão extraordinário poderia existir, mas ela pertence ao campo da lenda. A Biblioteca Nacional da Suécia classifica essa narrativa como uma tradição sem fundamento factual. Também não existe evidência de participação sobrenatural na produção. O tamanho do manuscrito ajuda a entender por que uma explicação extraordinária surgiu, mas não transforma essa explicação em prova. Produzir centenas de folhas, preparar o pergaminho, copiar textos extensos e decorar páginas exigiria um trabalho monumental. A lenda transforma esse esforço em uma noite. O manuscrito, porém, aponta para algo humano: técnica, trabalho e um escriba que permaneceu sem nome.
E o conteúdo torna o Codex Gigas ainda mais difícil de resumir. Ele não é simplesmente uma Bíblia acompanhada por uma imagem demoníaca. O manuscrito reúne textos bíblicos, obras históricas, materiais médicos, uma enciclopédia medieval, informações sobre a Boêmia, calendários e fórmulas de caráter mágico. O conjunto parece uma biblioteca condensada em um único volume. Mas saber o que está dentro não significa saber exatamente por que tudo foi reunido dessa maneira. A motivação institucional específica da compilação continua não estabelecida. Existe ainda uma ausência física que torna essa história mais intrigante. Parte da regra de São Bento foi removida do manuscrito. A ausência dessas folhas é documentada, mas o motivo e o momento da remoção não foram estabelecidos. Não sabemos por que foram retiradas. O importante é não transformar uma lacuna documental em conspiração. A ausência é real, mas sua explicação permanece desconhecida. Enquanto algumas páginas desapareceram, outra permaneceu intacta, e seria essa página que marcaria para sempre a reputação do manuscrito. Então surge o Retrato do Diabo. A figura ocupa uma página inteira e se tornou o elemento visual mais associado ao Codex Gigas. Foi essa imagem, combinada ao tamanho extraordinário do manuscrito e às histórias sobre sua origem, que ajudou a popularizar o apelido Bíblia do Diabo. Mas a imagem precisa ser entendida dentro do próprio manuscrito. Ela é uma representação ilustrada e não uma evidência de participação sobrenatural em sua produção. O mesmo volume também contém textos religiosos, históricos e médicos. A presença de fórmulas mágicas tampouco demonstra que os envolvidos em sua produção praticassem magia ou ocultismo. O documento mostra diferentes tipos de textos reunidos em um mesmo conjunto. Nesse ponto, a lenda começa a perder sua força explicativa. O Retrato do Diabo explica muito sobre a fama posterior do manuscrito, mas quase nada sobre a identidade de seu escriba. Para continuar a investigação, precisamos deixar a imagem para trás e seguir a trajetória documentada do objeto. Essa trajetória aparece em registros posteriores. Em 1295, o Codex Gigas surge ligado ao mosteiro de Podlajice como garantia de uma dívida e foi empenhado ao mosteiro de Sedlec. No mesmo ano, ele foi recomprado para a comunidade beneditina de Břevnov. Séculos depois, em 1594, Rudolf II levou o manuscrito para sua coleção em Praga. Em 1648, durante a Guerra dos 30 Anos, tropas suecas tomaram o volume como espólio. Depois, ele passou a integrar as coleções de Cristina da Suécia. Em 1697, o Palácio Três Cronos foi destruído por um incêndio. O Codex Gigas sobreviveu, embora sua encadernação tenha sido danificada. Uma tradição posterior afirma que o livro teria sido lançado por uma janela durante o salvamento. Esse detalhe, porém, não pode ser tratado como fato comprovado. A sequência documentada já mostra algo extraordinário. O manuscrito atravessou séculos de mudanças políticas, transferências e destruição. Hoje, permanece preservado pela Biblioteca Nacional da Suécia, onde também pode ser consultado digitalmente. No fim, o que realmente conseguimos afirmar sobre o Codex Gigas? Sabemos que ele foi produzido na Boêmia medieval e que suas evidências internas permitem estabelecer uma datação aproximada entre 1204 e 1230. Seu escriba permanece desconhecido. Hermann não pode ser apresentado como autor comprovado. O mosteiro de Podlajice foi seu primeiro proprietário conhecido, mas não é um local comprovado de produção. O volume possui 310 folhas, pesa cerca de 75 quilos e reúne textos bíblicos, históricos, médicos, cronológicos e outros materiais. Folhas da regra de São Bento foram removidas e o manuscrito contém o Retrato do Diabo. Sua trajetória até a Suécia também está documentada. Continuam abertas perguntas fundamentais. Quem era o homem por trás daquela escrita? Onde trabalhou? Quanto tempo a produção exigiu e por que reuniu tudo aquilo em um único volume? A tradição ofereceu uma resposta simples para um objeto difícil de explicar: o diabo. Os documentos oferecem algo muito mais complexo. Eles mostram um manuscrito humano, produzido na Boêmia medieval, preservado por séculos e cercado por lacunas reais. A lenda não resolve essas lacunas, ela apenas tenta preenchê-las. Quando a explicação sobrenatural desaparece, a pergunta histórica fica ainda maior.
Quem era o escriba desconhecido por trás daquela escrita e por que criou um volume capaz de reunir tantos textos diferentes? Talvez seja justamente isso que mantém o Codex Gigas tão fascinante. Não porque os documentos provem algo sobrenatural, mas porque, depois de séculos de investigação, eles ainda não conseguem responder a tudo. E se você quer continuar investigando histórias em que objetos, documentos e versões posteriores entram em conflito, o próximo caso do canal leva essa busca até outro enigma: as Pedras da Geórgia.